quero ver com vocês, irmãos, baseado no texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, eu quero ver com vocês esse texto que é tão interessante. O texto de Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Na versão da Bíblia Mensagem, está escrito assim: a bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera e nem acrescenta. E ainda na NVT diz: a bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza acompanhe esta riqueza. Então aqui, nesse texto está explícito que nós estamos falando de riquezas, de valores. Nós estamos falando de bens. Nós estamos falando de conquistas terrenas, materiais, humanas, né? E é muito interessante nós compreendermos, irmãos, que o Senhor tem um propósito para isso na vida da sua igreja. O Senhor sempre imaginou a sua igreja próspera. Se hoje nós não desfrutamos da prosperidade que Deus tem preparado para nós, certamente é porque alguma coisa está desalinhada. Alguma coisa está fora do padrão de Deus. E nós precisamos entender através desse texto que lemos, que se nós estamos dentro do plano de prosperidade de Deus, e aí lembrando que pregamos na semana passada, que a prosperidade não significa uma riqueza exorbitante, mas significa paz no que temos, suprimento completo para todas as nossas necessidades, com aquilo que Deus tem nos dado. Mas também é lógico que Deus irá dar alguma coisa a mais para alguns. Deus vai encontrar aqueles a quem Ele vai abençoar. E isso, irmãos, não é uma coisa de seleção divina. Pelo contrário, Deus libera a todos a sua bênção. Porém, nem todos desfrutarão de todas as bênçãos que Deus tem liberado. Por quê, irmãos? Porque nós estamos acostumados a termos as nossas premissas, a termos as nossas diretrizes como fundamentais para a sustentabilidade da nossa vida. E muitas vezes, aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que é a nossa razão, aquilo que nós determinamos que será daquele jeito e ninguém irá mudar, justamente estas coisas é que vão tirar a bênção de Deus da nossa caminhada. É que vão impedir que Deus possa nos dar mais. Algumas pessoas não irão, como nós vamos ver hoje, algumas pessoas não irão receber de Deus, porque não conseguem subjugar a sua carne ao que é certo, ao que é justo, ao que é verdadeiro, ao que é correto. Vivem uma vida de transgressão, vivem uma vida dissoluta. Deus nunca irá liberar bênçãos maiores para esta vida. Ele poderá até conquistar com o suor do seu rosto. E isso é importante que nós lembremos. Porque quando nós fomos expulsos por causa de Adão, da presença do Senhor, do paraíso, veio sobre toda a humanidade o decreto divino, como nós vimos na semana passada a respeito dos decretos divinos de Deus. Veio o decreto divino de que agora, a partir desse momento, nós ganharíamos o nosso pão com suor, com luta, com dificuldade. Por quê? Porque a terra não mais só daria as árvores de bons frutos, mas ela também agora daria espinhos e abrolhos. Ela agora também teria que ser cultivada, e ela teria que dar trabalho para que nós pudéssemos ganhar o pão de cada dia. E por isso é muito importante que nós entendamos que bênção é essa que Deus nos dá, que nos enriquece e não nos acrescenta dores. E eu quero, olhando para o livro de Provérbios com vocês, o livro de Provérbios foi escrito por vários autores. Não é somente Salomão que escreveu os provérbios que estão registrados no livro de Provérbios, E na verdade o livro de Provérbios são algumas coleções que foram encontradas, alguns manuscritos que foram encontrados que eram coleções, que foram considerados os escritos de sabedoria.
que enfatizam o contraste existente entre a vida reta e a vida ímpia. Nos conselhos de Salomão e de todos aqueles que contribuíram com os provérbios que estão nas Escrituras Sagradas, há sempre essa visão daqueles que seguem a retidão com Deus, uma vida de integridade com Deus, e aqueles que seguem um caminho de impiedade, que seguem uma vida ímpia, que não andam segundo o conselho de Deus. E também os provérbios, ele tem em alguns das suas coleções, ele vai exaltar aquele que anda em retidão. Ele vai falar a respeito de como é bem-aventurado, de como é sábio o homem que escolhe andar em retidão. Se você olhar os capítulos 16 ao capítulo 22, você vai encontrar muitos dos provérbios que vão dizer como é sábio, como é bem-aventurado, como é inteligente, como é abençoado o homem que escolhe o caminho da retidão. E isto está assim para que o homem possa ter uma luz sobre como viver. Porque é muito importante que nós olhemos para a palavra de Deus e entendamos, irmãos, que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, para que nós não venhamos tropeçar, para que nós venhamos caminhar nesta terra de uma forma da qual o Senhor seja glorificado e exaltado. Do capítulo 10 ao capítulo 22, por exemplo, temos a primeira coleção, que esta coleção do 10 ao 22, esta coleção foi atribuída a Salomão. E entre o capítulo 10 até o capítulo 22, para vocês terem ideia, contém cerca de 375 afirmações, a maioria das quais baseadas de alguma maneira na lei e nas declarações de sabedoria que interpretam essa lei. Ou seja, entre o capítulo 10 e o capítulo 22 do livro de Provérbios, ali existe algumas declarações que estão fundamentadas nas leis de Deus. Aquilo que Salomão recebeu, da parte de Deus e escreveu a partir da sua experiência. A partir do que ele, sendo um homem que recebeu da parte de Deus uma porção de sabedoria que nenhum outro homem na história da humanidade recebeu, a partir da visão dele, pautado na lei do Senhor, pautado numa vida de integridade a Deus, ele recebeu aquilo e ele passou a sua experiência com sabedoria. E é muito importante que vocês entendam que nós precisamos então compreender a partir da lei de Deus como é que podemos alcançar a sua bênção. Irmãos, não existe mandinga para ganhar dinheiro com Deus. Não existe, irmãos, santinho, não existe nenhuma atividade eclesiástica que nós façamos, irmãos, para ganhar algum benefício de Deus. Se nós vamos enriquecer com a bênção de Deus, ela virá através de uma vida de integridade, de retidão diante do Senhor. Dentro do contexto do Antigo Testamento, esse versículo, a bênção de Deus que enriquece e não acrescentadores, ele está diretamente relacionado à sabedoria de Salomão. Ele está diretamente ligado à experiência que Salomão teve com a riqueza. Porque Salomão foi um dos homens mais prósperos que existiu. E ele, enquanto andou no caminho do Senhor, enquanto ele seguiu em retidão, em obediência à palavra de Deus, Deus o prosperou sobremaneira. Deus deu a ele poder e autoridade. Mas a partir do momento em que ele se desvia do caminho do Senhor, e esse é um ponto que você precisa prestar muita atenção, porque não existe nada pior nessa vida do que o egoísmo. O egoísmo é o sentimento que mais definha o homem no seu caráter espiritual. Porque quando você é uma pessoa egoísta, você não consegue ser bênção para as gerações que virão depois de você. E este foi o peso da mão de Deus na vida de Salomão. Um reino que foi estabelecido para ser luz para todas as nações.
de todos os povos, todos queriam ouvir Salomão falar. Todos queriam sorver da sabedoria de Salomão. Mas quando Salomão tira os seus olhos de Deus, quando Salomão volta o seu rosto para outros altares, então Deus não tira de Salomão a glória que ele tinha estabelecido, mas Deus tira da sua geração. Deus tira das suas futuras gerações. O reino haveria de ser dividido, confusão nos reinos de Israel, depois viria novamente a escravidão, e o derrubar dos muros, e também a destruição do templo. Tudo que Salomão recebeu da parte de Deus, quando ele tira os olhos de Deus, passou a ser legalidade do inimigo tocar e destruir. Tudo que você receber de Deus, demandará de você uma contínua fidelidade ao Senhor, porque senão o Senhor também te largará a sorte, a sua própria sorte, e desta forma você não sabe mais quem será Senhor da sua vida, e qual será o propósito da sua vida. A riqueza é uma bênção quando nós a usamos conforme o propósito de Deus. E aqui começa o nosso princípio dessa noite. Quando nós entendemos que tudo que temos, que tudo que somos, vem do Senhor, é do Senhor e serve ao Senhor. Quando essa compreensão não é completa na nossa mente e no nosso coração, nós poderemos até viver de flashes de bênçãos. Nós podemos até viver de algumas migalhas que caem da mesa do nosso Senhor, mas não vivemos a sua prosperidade completa. Por isso que muitas vezes nós olhamos homens e mulheres com uma sabedoria fora do normal, além da média, acima, fora da curva. Mas são homens e mulheres que não conseguem desfrutar da bênção completa de Deus em sua vida. Ou porque são egoístas, arrogantes, ou porque não conseguem administrar as suas vaidades, não conseguem se submeter ao que é simples da palavra de Deus, e por isso caminham nos seus próprios trilhos. Deus, por sua misericórdia, manda chuva, que rega a terra, que faz florir o campo e que dá o fruto. Mas não pense que Deus está fazendo isso especificamente por você. Isso Ele faz por todos, inclusive pelos ímpios. Mas aquele que tem a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores, é aquele que buscou com a sua vida servir ao Senhor com tudo que tem, com tudo que Ele é, e de todo o coração. E eu quero olhar com vocês a compreensão desse versículo, porque a compreensão dessa declaração do sábio Salomão só pode ser entendida se você olhar para o contexto dos conselhos de Salomão, né? E quando nós olhamos alguns versículos anteriores, dos quais ele vem construindo uma reflexão a respeito do que é ter a bênção de Deus, do que é ser uma pessoa abençoada, do que é ser uma pessoa que está recebendo algo de Deus. Ele vai trazendo alguns princípios que são extremamente importantes. Hoje nós vamos olhar apenas 2 princípios, mas na semana que vem nós iremos completar com mais alguns princípios muito fundamentais. Mas hoje eu quero olhar com vocês 2 princípios. O primeiro deles está em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Provérbios capítulo 10, versículo 9, que diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aqui está um princípio. Quando você anda em integridade,
você está em segurança. Na versão da Mensagem, diz assim: a vida honesta é tranquila e segura, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Mas, desculpa, na versão da Mensagem diz: mas o malandro receberá seu troco. Olha que interessante, na versão da Bíblia, a Mensagem: a vida honesta é tranquila e segura, mas o malandro receberá o seu troco. Irmãos, não tem como ser abençoado vivendo em malandragem. Ou nós escolhemos servir ao Senhor, irmãos. Eu não sou santo, irmãos. Eu tenho que lutar todos os santos dias contra as vontades da minha carne, contra os desejos da minha carne. E eu tenho descoberto na vida de jejum e oração, irmãos, uma maravilha, irmãos. Vocês não têm ideia, irmãos, do que é ser livre do desejo de pecar. É algo maravilhoso, irmãos. E só uma vida de busca intensa, de jejum e oração, é que nos leva e nos conduz a esta caminhada de integridade. E quando nós falamos em malandragem, não pense você que nós só estamos falando em questão de dinheiro. Porque há muitas formas de nós exercermos as malandragens na nossa vida. A gente dá as nossas desculpas, a gente enrola, engambela, para não fazer, para não contribuir. A gente enrola para não atender o próximo, para não ajudar o necessitado. A gente engambela para fazer as coisas só do nosso jeito. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos que há uma ação de Deus em favor daqueles que o honram com uma vida de integridade. Isaías, no capítulo 33, versículo 15 e 16, olha só que coisa maravilhosa. Isaías, capítulo 33, versículo 15 e 16, diz assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Olha que coisa tremenda. Quando nós tomamos esta postura, quando nós tomamos esta decisão, há uma ação de Deus para suprimento de todas as áreas da nossa vida. Eu sei, irmãos, que nós precisamos discernir quando nós tropeçamos do que é uma prática habitual do que é errado. Existe uma diferença, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós estamos sujeitos a tropeçar. Tanto é que Davi, no Salmo 91, ele fala na oração que depois o próprio diabo irá usar, lá na tentação, no deserto contra Jesus, ele irá dizer: você pode dar ordem aos teus anjos para que eles te sustentem em tuas mãos, para que você não tropece. Davi orava e dizia isso: Senhor, que os teus anjos me sustentem pelas mãos, para que eu não tropece. Ali Davi estava falando do seu pecado, da sua condição pecaminosa, da sua carne pecadora. Por isso nós precisamos entender que cair é do homem, irmãos, levantar é de Deus. Mas quando você se enxerga numa prática habitual de um pecado, você está escravizado por este pecado, ou você está se deliciando com esse pecado. Porque nós também precisamos discernir algumas coisas. Tem pessoas que não estão escravas do pecado, mas estão desejando o pecado. Estão preferindo saciar a sua carne. Estão preferindo alegrar a sua carne.
Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, irmãos, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado. Você não é mais escravo do pecado, você não precisa continuar pecando. E você pode dar uma ordem hoje à sua carne e dizer: ó carne maldita, você não irá vencer, porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito de Deus é mais forte, é mais poderoso para me dar a salvação, para me fazer abençoado, e não ser um miserável sobre a face da terra. Aleluia. Aleluia. Não está nos ouvindo. O Senhor quer retidão, santidade. O Senhor quer prosperidade eterna. Aleluia. Tem que lutar contra o pecado, contra o mundo, contra as pragas, contra o diabo, contra você mesmo. Aleluia. Abençoe a tua alma, abençoe o Espírito que é você, e alegre o Senhor nosso Deus. Amém. Ouve, igreja, ouve, o homem de Deus está falando. Não endureça o teu coração, não endureça, não rebaixe o Espírito Santo, não deixe isso acontecer. O diabo Aleluia. faz isso. Se afirme, lembre, a palavra de Deus diz, o Senhor diz que nós fomos lavados do sangue. Oh, aleluia. 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 Valorize esse sacrifício. Valorize esse sangue que está sobre a sua vida. Este foi um alto preço que Jesus pagou por você. Aleluia. O segundo princípio, Provérbios capítulo 10, versículo 15. E eu vou encerrar com este princípio. Nós não estamos praticando um evangelho falso neste lugar, irmãos. Nós estamos pregando a palavra de Deus com poder e autoridade neste lugar. Vidas serão, aleluia, transformadas neste lugar, irmãos. Realidades serão transformadas neste lugar. O Senhor transformará em dupla honra a humilhação de alguns neste lugar, irmãos. O Senhor fará prosperar a vida de muitas pessoas neste lugar. Haverá testemunhos a partir das famílias desta igreja, testemunhos de vitória, de prosperidade, de cura, de libertação, de transformação. Eu creio nisto, irmãos. Provérbios capítulo 10, versículo 15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Olha que coisa tremenda. Aqui parece que Deus está falando através de Salomão a respeito do poder da riqueza. Porque o rico, ele tem condição, de ter uma vida melhor, de ter uma vida próspera. Parece que é mais fácil nós entendermos uma vida abençoada a partir da riqueza. Mas não é, irmãos. Não é assim que funciona. Aqui, o provérbio de Salomão, se vocês depois lerem alguns provérbios seguintes, Salomão está justamente falando de si próprio. E ele está falando e mostrando como, irmãos, a riqueza sem a bênção de Deus nos traz dores. Como a riqueza sem a bênção de Deus é fonte de amargura e de destruição. Mas quando ele olha para o rico a quem Deus dá, para o rico a quem Deus abençoa, para aquele a quem Deus dá o recurso financeiro, dá a condição de abençoar, e esse homem
segundo o coração de Deus, coloca todas as suas riquezas à disposição de Deus para servir ao Senhor, esse homem é uma fortaleza. Eu tive o privilégio de conhecer o Rogério, um empresário, um homem que me deu, talvez nos últimos anos da minha vida, uma das maiores lições que eu aprendi. Eu só conheço uma pessoa nessa vida que me impressiona com a liberalidade do coração, é o meu pai. Meu pai é um homem abençoador, irmãos. Por isso que Deus não cansa de abençoar a vida do meu pai. Meu pai, ele não tem apego ao dinheiro, ele ama as pessoas, ele abençoa a vida das pessoas. E eu conheci o Rogério esses dias, e ele me deu uma lição tremenda. Quando ele disse que desde o primeiro prédio em que ele construía, Deus já estava falando com ele, que ele tinha que construir um lugar para ser a casa do Senhor. E irmãos, quando aquele homem viu esta semana as cadeiras chegarem lá, as cadeiras que nós tiramos já estão sendo todas levadas para aquele lugar, ele falou com o William: eu não estou acreditando que vai acontecer, que este sonho vai se realizar, que este lugar será uma casa para o Senhor. Um homem próspero, um homem a quem Deus confia riquezas, um homem a quem Deus abençoa. Deus não teme em colocar na mão de homens assim, porque as riquezas serão fortalezas de Deus na terra, para refúgio daqueles que necessitam, para alento daqueles que vão passar uma vida de miserabilidade e precisam da proteção de Deus. Eu quero olhar alguns textos com vocês. Porque, irmãos, nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão olhando a terra. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E quando Deus está olhando para a terra em um momento da história, da Bíblia, quando Deus está olhando para a terra, um dia Satanás chega na presença de Deus e diz a respeito de Jó, e Deus discute com Satanás a respeito de Jó, e Deus olha para Satanás e disse assim para Satanás: você vê Jó, como ele é íntegro, como ele é fiel? E aí o diabo diz para Deus: também, tu dá tudo para ele. Mas Jó era um homem íntegro diante de Deus. E Deus então permite que o diabo toque nas suas riquezas, que o diabo toque nas coisas que lhe são mais preciosas, na família. E a gente sabe a história de Jó. Mas Jó era um homem íntegro diante de Deus. E nós precisamos entender que Deus conhece o nosso coração. Você pode enganar o seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar seu pastor, você pode enganar seu patrão, você pode enganar o mundo inteiro, mas a Deus você não engana. Deus conhece cada um dos seus pensamentos. Eu quero ler o texto de Jó capítulo 31 com vocês, e eu encerro com esse texto. Ele diz assim no primeiro versículo: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós, qual é nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade
para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa, e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se me desviei de seu caminho, se o meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela, pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo que tenho. Se fui injusto com os meus servos e servas, quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando Ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres, ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado, o meu braço arrancado da articulação, seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança me resta? Acaso confiei no dinheiro, ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei da minha riqueza e de tudo que possuo? Olhei para o sol que brilha no céu, ou para a lua que percorre o seu resplendor, e em segredo meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração? Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei o Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça dos meus inimigos? Ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém, ou de pedir sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram: ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua. Minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados, como outros fazem, e esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa, por medo da multidão ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisse, veja, aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto, e a usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. E se a terra protestar contra mim, se todos os seus sucos clamarem, se roubei suas colheitas, ou se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevada. E assim terminam as palavras de Jó. Só um homem íntegro pode chegar diante de Deus e questionar a sua história de vida. Só aquele que busca andar em retidão em todos os seus caminhos, que busca honrar a Deus com a sua vida. É perfeito? Não, é íntegro.
Existe uma diferença entre a perfeição e a integridade. Um homem íntegro é aquele que se disciplina, é aquele que observa segundo a palavra de Deus e se corrige mediante as Escrituras Sagradas. E ele cresce de glória em glória para a perfeição, como é Jesus perfeito. Porque é para isso que estamos caminhando. Mas se pecamos, temos um advogado, e ele nos justifica de todo pecado. Mas mesmo quando você pecar, levante-se e continue andando em retidão, em integridade. Olhe para as causas que você tem aprendido, que fazem parte do que é importante para Deus. Divida um pouco das atenções das suas necessidades com as necessidades de Deus, para que desta forma o Senhor possa começar a liberar sobre a sua vida. Irmãos, essa experiência que nós estamos vivendo com este irmão está me dando uma visão muito tremenda, porque eu fico imaginando que Deus quer fazer isso comigo, Deus quer fazer isso com você, Deus quer fazer isso conosco. Deus quer te dar para você. Deus quer colocar na tua mão para você poder abençoar a sua família, as suas gerações vindouras. Deus quer colocar na mão daqueles que não têm medo de investir naquilo que é propósito de Deus antes de qualquer coisa. E a palavra de Deus nos ensina que a bênção de Deus é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. O que o Senhor te der com a bênção dEle, irá suprir todas as suas necessidades, as necessidades dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Haverá abastança na sua casa, o seu celeiro será farto, o óleo na sua botija não faltará, não faltará o pão sobre a sua mesa, mas o Senhor todos os dias proverá a sua bênção para aquele que o ama, para aquele que vive e o busca em integridade. Porque há um propósito de Deus para isso. Os olhos dele estão olhando para a terra. Ele continua olhando no ano de 2023, ele continua olhando para a terra. Ele continua buscando, porque há muito trabalho para ser feito, há muito campo para ser arado, há muita coisa a se fazer, e o Senhor escolheu fazer através de você. Eu quero abençoar você nesta noite. Eu quero abençoar você com uma bênção muito especial nesta noite. Uma bênção, uma unção de Deus, para você se vencer, para que você possa começar a tomar decisões na sua vida, de dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. E que desta forma você comece a enxergar com os olhos de Deus, você comece a ouvir com os ouvidos do Espírito Santo, você comece a perceber o ambiente à sua volta, com o amor de Deus, com a compaixão que havia no coração de Jesus Cristo, para que desta forma o Senhor possa usar os teus lábios com autoridade, diante da enfermidade mais difícil, mais irreversível. O Senhor possa liberar através de você a autoridade da cura, da bênção sobre a vida daqueles que carecem. Deus quer usar esta igreja, irmãos, mas nós precisamos romper, nós precisamos romper com os nossos laços, com as nossas amarras, com aquilo que tem nos impedido
Você pode nesta noite estar dizendo: mas eu sou fraco, mas eu sou pobre, mas eu sou burro, mas eu não tenho, eu não posso. Mas nesta noite eu quero orar por você, eu quero romper com este laço, porque tudo nós podemos em Cristo Jesus. Não há nada que nós não possamos fazer. O Senhor tem nos dado das suas bênçãos, e em todas as áreas das nossas vidas nós somos convocados a sermos mais do que vencedores. Você não foi chamado por Deus para viver uma vida de derrotado. A bênção do Senhor te enriqueça, e te enriqueça para a alegria, te enriqueça para a felicidade, para a paz, em nome de Jesus. Ergo as minhas mãos ao céu, Senhor, e abençoa a tua igreja, Pai. E eu quero profetizar com os olhos da fé nesta noite. Homens e mulheres, Senhor, Senhor, dando, Senhor, com alegria de tudo que tem recebido da tua parte. E ver, Senhor meu Deus, as comportas dos céus abertas sobre a vida desta igreja, derramando bênçãos e mais bênçãos, Pai, porque Tu tens encontrado neste coração um coração reto diante de Ti. Tu tens encontrado nesta igreja um coração reto, Senhor, devoto a Ti, rendido a Ti, Senhor. Um coração que entende, Senhor meu Deus, que nada que sair dos seus lábios, nada que a sua mão produzir, nada, Senhor meu Deus, que sair da sua mente, Senhor, pode ter outro alvo, pode ter outra razão, pode ter outro motivo, senão glorificar o Teu nome, Senhor. E se o dia difícil vier, Senhor, se a provação vier, se a tentação vier, que eles possam se lembrar, Senhor meu Deus, que, Senhor meu Deus, pior é cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Que eles possam se recordar, Senhor meu Deus, que Tu és misericordioso, mas que Tu, Senhor meu Deus, não aceita aquele que ama o pecado, não aceita aquele que, Senhor meu Deus, se delicia, Senhor, com os prazeres deste mundo, Senhor, de forma a não largá-los, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sopra sobre a vida desta igreja uma unção poderosa, para que eles possam, Senhor, hoje ainda, Senhor meu Deus, ser fortalecidos na força do Teu poder, Senhor, e começar, Senhor meu Deus, a andar num caminho de bênção, Senhor, que enriquece e que não traz dor, não traz sofrimento, não traz tristeza, não traz amargura, mas, Senhor, uma prosperidade, Senhor, que nos faz deitar em pastos verdejantes e que nos leva a águas tranquilas, Pai, para o refrigério da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a Tua igreja. É o pedido que eu Te faço, mediante a Tua palavra liberada nesta noite, sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.